reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós lhe agradecemos por essa noite, lhe agradecemos por podermos estar aqui reunidos no teu nome. E queremos te pedir para que o Senhor derrame toda a luz e todas as bênçãos do teu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que possamos ser preenchidos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua luz. E clamamos pela intercessão de nossa Mãe Santíssima, para que clame junto a Jesus por cada um dos necessitados, por cada pessoa doente, por cada um daqueles que precisam alcançar a graça que pediram para esta noite. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Bem, meus queridos, a Simone está dizendo aqui que está melhor pelo Facebook. Não sei o que anda pipocando aí no Instagram, mas nós vamos lá. Nós publicamos no material da live de hoje que as pessoas podiam entrar, né, pela página do Google, né, no Google Pesquisa, e colocar lá no Google as suas necessidades de oração. Foram colocadas lá mais de 35 pedidos de oração. Então, esses pedidos de oração eles vão ser encaminhados, né, para a equipe de intercessão que vai cuidar desses pedidos todos, vão clamar por essas situações todas. E na noite de hoje nós também vamos clamar por alguns deles. Alguns pedidos a gente percebe pela natureza que eles não são públicos, né, porque eles trazem coisas da realidade da família e que nós obviamente não vamos expor aqui. E outros pedidos são pedidos muito abertos, né, que já são conhecidos por muitos. Então, esses pedidos nós vamos colocá-los aqui e vamos falar sobre eles na noite de hoje. Mas antes da gente falar propriamente das necessidades de oração, vamos passar um pouco pela história das Sagradas Escrituras para nós podermos entender um pouco a respeito de oração. E basicamente, né, Jesus, nas passagens dos evangelhos, ele relata para nós 5 situações básicas quando ele diz respeito a como orar, de que jeito orar ou por que orar. Primeira coisa, ele diz em Mateus 7:7 e 11:24, que quem ora precisa crer, né? Precisa o quê? Acreditar naquele do qual você está pedindo. Puxa, então eu estou fazendo uma oração pedindo a Deus Pai, meu Criador. Eu tenho que crer que Ele realmente é meu Pai. Eu estou falando com o Espírito Santo, preciso crer que Ele realmente é o santificador, que Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Eu estou falando com Jesus, eu preciso crer que eu estou falando verdadeiramente com o Filho de Deus. Então, acreditar nisso que eu estou dizendo. Aí, ele continua dizendo na primeira carta, né, de João 3:22, né, João nos revela o seguinte, que além de crer, eu preciso aprender a obedecer. Eu preciso obedecer o que a palavra está me pedindo, aquilo que Deus quer de mim. E aí, João 5,14 tem mais uma dica. Eu preciso aprender a aceitar a vontade de Deus. Então, vamos ver. Às vezes eu começo uma oração dizendo, Pai, eu creio em Ti, eu acredito que o Senhor é meu Criador, que o Senhor me deu vida e me deu vida em abundância. Mas eu não estou muito disposto a obedecer esse pedido que você está fazendo para mim, que é, por exemplo, quando te colocardes para orar, vai e procura o teu irmão com quem você precisa se reconciliar primeiro. Mas eu tenho que fazer isso? Tenho. Isso é obediência, né? A palavra nos faz um pedido. E se a palavra está nos pedindo, cabe a mim obedecer. Obedecer aquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. E aí vem aceitar a vontade de Deus, que é mais um desafio. Porque muitas vezes nós queremos pedir a Deus para que Ele rejeite ou tire de nós aquela realidade, mas não queremos acolher a vontade dEle em nós. Por isso que as nossas orações sempre terminam com tudo seja feito segundo a tua vontade, seja feito segundo a tua palavra. Aqui está uma diferença. Aí vem uma quarta recomendação, João 14:13. Usar o nome de Jesus. Jesus foi muito claro, tudo aquilo que vocês pediram ao Pai, ao meu nome, Ele vos dará. Se estiver 2 ou mais de vocês reunidos e falar ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Então, seja, nossa oração dirigida a Deus precisa ser clamada pelo nome de Jesus Cristo.
E por qual motivo? Jesus foi quem deu a vida por nós para nos libertar do pecado, tirar da situação do pecado e restabelecer a nossa conexão com Deus. E aí, Tiago 1, 5, 6, ele faz mais uma observação, diz assim: você não deve duvidar. E aí Jesus foi claro, ele falou: olha, se você não duvidar e disser para essa montanha, ponha-te daqui para lá, isso vai acontecer. Então são basicamente 5 realidades para nós termos uma oração efetiva. Eu preciso crer, obedecer, aceitar a vontade de Deus, usar o nome de Jesus e não duvidar. No fundo, se você olhar, tudo isso está planificado de uma única situação que é assim: Pai, eu estou em você, eu me entrego a ti e eu dependo única e exclusivamente de ti. Aí vem o crer, aí vem o obedecer, vem o aceitar a vontade, vem usar o nome de Jesus, vem o não duvidar. E aí, antes de começarmos a orar por cada um de vocês que estão aqui, eu quero ainda fazer mais uma passagem, né, por algumas realidades das Sagradas Escrituras e para vocês verem como algumas pessoas oraram, como isso aconteceu na vida delas. Samuel capítulo 1, a oração de Ana. Ana era uma mulher atribulada, né, em vista do que ela não podia engravidar, né, era esposa de Eucana, né, e ele tinha lá suas concubinas que geravam, né, os varões para a continuidade da vida. E lá um belo dia, Ana vai ao templo rezar e ela começa a balbuciar na presença de Deus. E aí, né, a gente vai encontrar isso no livro de Samuel. Vem o chefe do templo e diz para ela assim: mulher, você está bêbada. Ela diz: não, Senhor, eu não estou bêbada. Eu estou desovando a minha alma na presença de Deus. Ana estava dando para nós uma grande lição, dizendo assim: não vá a Deus dizendo é a minha última hipótese. Não vai a Deus dizendo é a minha única solução. Não vá a Deus dizendo esse é o único caminho que me resta agora. Faça como essa mulher. Vá à presença de Deus e dissolve a sua alma na presença de Deus. Fala para Ele das suas angústias, fala para Ele das suas dores, fala para Ele das coisas que estão passando no teu coração. Fala. Ele é nosso amigo, Ele é meu amigo, Ele é teu amigo. Fala com Ele. Fala. Olha, meu Deus, está acontecendo isso comigo. Está acontecendo-me essa dificuldade. Você não precisa ser especialista para conversar com Deus. Conversar com Deus é na intimidade do nosso coração, na simplicidade. E foi isso que essa mulher fez. Aí depois tem mais uma outra passagem maravilhosa, né? Que foi a oração de Josué, né? No capítulo 5 de Josué. Josué era um líder nato, né? Que guiou o povo durante 40 anos, lá no livro do Êxodo, né? Todo aquele processo acontecendo lá. 40 anos guiando aquele povo, e aí lá um belo dia acontece uma guerra, né, na cidade de Jericó. Você já deve ter ouvido falar muito de destruição das muralhas de Jericó. Vamos fazer um cerco de Jericó para que as muralhas caiam, né, para que as coisas possam vir por terra. E aí o que que acontece? Josué começa a perseguir aquele povo e começou a escurecer. E aquele povo, os adversários do povo de Deus diziam assim: estamos salvos, porque na escuridão nós podemos fugir. Mas eles não contavam com a astúcia de um homem chamado Josué, que disse para Deus assim: Senhor, mas para podermos limpar a tua casa, nós vamos ter que limpar esse povo. Faz com que o sol não se ponha. E aí se você for ler os estudos que tem por aí, científicos, né, até os especialistas hoje em ciência dizem o sol parou. O sol parou diante de uma oração de um homem. Aí eu lhe pergunto, que sol está precisando parar na tua vida? Que sol está precisando parar na tua vida, Aparecida, Viola, Lúcia Sasdelli, Solange, Márcio Agostinho, Marina, Rosária? Tá? Que sol está precisando parar na tua vida hoje? Quem? Mas parou na de Josué, pode parar na tua. Pode iluminar a tua vida hoje. E aí, depois, mais adiante, nós vamos ter a oração de Davi, né? Davi tinha muitas orações, os salmos são oração, os salmos são louvores, agradecimento a Deus,
né? São mais de 70 salmos de Davi glorificando a Deus, mas lá no Salmo 3 nós encontramos algo assim maravilhoso, que é: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca os salvará? Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, é minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus. Quantas vezes você perdeu o sono? Acorda de madrugada, não consegue dormir mais, preocupado, como vai ser o amanhã, o que, que vai acontecer? São muitas perseguições, as contas estão vencendo, as dificuldades estão crescendo, quantas coisas acontecem. Mas olha só a situação de Davi. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, e salva-me, Deus meu. O Davi está dizendo, gente, eu durmo muito bem. Eu deito, durmo, me levanto, mas eu tenho certeza que eu estou com Deus. Talvez ele vivia com muita facilidade esta realidade que era aqui, olha, crer, obedecer, aceitar a vontade de Deus e não duvidar. Não usava o nome de Jesus porque Jesus não tinha nascido ainda, né? Ele cria, ele obedecia, ele aceitava a vontade de Deus para a sua vida, ele não duvidava que ele ia dormir bem e acordar em paz, na maior tranquilidade. Temos ainda uma outra oração muito maravilhosa, que é a oração de Ezequias, né? Ezequias, que foi o rei da dinastia de Judá, né? A sua oração foi um tanto extraordinária na história do mundo, porque em resposta a ela, mais de 180 mil homens morreram numa noite. Está escrito no 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 14. O pedido de Ezequias foi feito num contexto em que o então rei da Síria, chamado Senaqueribe, afrontou ao Deus verdadeiro, comparando aos deuses de pedra e metal. E Ezequias chorou e falou assim: Senhor, esse povo está zombando de você, está dizendo que você não é nada. E naquela noite morreram 180 mil homens, numa única noite. Aí temos ainda a oração de Isaías. Quando, né, Ezequias estava doente, o profeta Isaías foi visitar e levou uma mensagem na qual ele deveria arrumar a sua casa, aprontar seus testamentos, porque iria morrer. Olha só, eu lhe pergunto, será que você também não está precisando arrumar a sua casa? Será que não está na hora de ir para casa e arrumar as coisas, arrumar primeiro a casa interna, a casa do coração, arrumar o perdão, arrumar estado de paz, arrumar liberar as emoções para as pessoas, falar das coisas que te oprimem, das coisas que te prendem, que não deixam você viver em liberdade? E aí, nesse exato momento, Ezequias voltou o rosto para a parede e orou pedindo a Deus que não o deixasse morrer naquela hora. E antes do profeta Isaías sair do palácio real, Deus mandou de volta, afirmando que iria conceder mais 15 anos de vida, em resposta à sua oração, para provar a palavra do profeta era verdadeira. Isaías orou a Deus para que a sombra de um relógio solar que existia ali retrocedesse 10 graus. Quem aqui de Ribeirão Claro, né, daquele tempo de antigamente, em frente ao nosso ginásio, tinha um relógio solar. E olha só, o profeta tem dúvida também, né? Ele vai falar para Deus assim: olha, Senhor, então se é para mim falar para ele que o Senhor está dando para ele mais 15 anos de vida, mostra alguma coisa que está me faltando confiança. Deus diz para ele: olha, presta atenção no relógio lá. É um relógio solar? É. Ele vai retroceder 10 graus. E assim isso ocorreu. Ou seja, o relógio solar, marcado pela movimentação do Sol,
voltou atrás 10 graus. Não me parei para deter exatamente quanto tempo isso significaria. Então, esse episódio ele mexeu de tal forma com a posição dos astros no céu que atraiu a atenção dos astrônomos da época. Uma comitiva de caldeus, cientistas que observavam as estrelas, foi enviado para inquirir o que o rei de Judá, como aquilo havia ocorrido. E com certeza até hoje essa diferença de tempo pode ser verificada no estudo de quando você vai ver essas condições dos campos científicos, se observa essa defasagem de 10 graus até o presente momento. Né? Não sou tão sábio, não me deti para estudar essas coisas, mas para você perceber, meu irmão, você que está aqui, que Deus pode parar o sol por causa de você. Deus pode retroceder o sol por causa de você. Deus pode ouvir a sua oração de mulher, assim como ouviu a oração de Ana, clamando pelas suas necessidades. Deus pode fazer isso por você. Basta que você ore, tendo fé, tendo confiança, aceitando a vontade de Deus na sua vida e que você não duvide da presença de Deus na sua vida. Vou colocar ainda para vocês mais 2 ou 3 passagens. A oração de Josafá, né, que também era rei de Judá, né, esteve diante de uma batalha a qual não tinha meios para combater. Será que você também está enfrentando uma batalha que não consegue combater? Está conseguindo combater o Covid? Né? Estamos aí lutando com cloroquina, ivermectina, sei lá quantas quinas que for, e estamos apanhando de tudo quanto é jeito. Né? Estamos levando uma surra. Né? A gente abre o Facebook todo dia, morreu um amigo, morreu um conhecido, morreu um campista, um companheiro nosso. Tá? Muito bem, mas olha o que acontece aqui, ó. Ele não tinha medo de combater. Então o que ele fez? Os povos vizinhos haviam feito uma coalizão contra ele para destruí-lo. Estima-se que a multidão inimiga era de mais de 1 milhão de soldados. Nesse momento, Josafá caiu de joelhos e clamou a Deus de Israel para que o socorresse, porque não havia escapatória. E no meio do povo surgiu um profeta chamado Jaaziel, que levou a resposta de Deus ao rei nestes termos: Não temais, nem vos assustais por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, e encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o que Deus vai fazer por vocês. E aí Josafá se encheu de confiança, mandou trazer cantores que fossem adiante dos seus exércitos, louvando e glorificando a Deus. Aqui tem um detalhe importante: cair de joelho. Cair de joelho significa o quê? Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu não consigo mais, eu já tentei de tudo, eu já usei máscara, eu já usei álcool gel, eu já fiz tudo que eu podia, eu já tentei, eu já orei e nada aconteceu. Eu caio de joelhos e digo: Senhor Deus do céu e da terra. Talvez você que esteja aqui me assistindo, Max, né? Talvez precisa cair de joelho hoje. Margarete, precisa cair de joelho. Cleusa, precisa cair de joelhos. Não se envergonhe, não. Se você está aí diante, junto com a sua família, caiam de joelhos agora. Não se envergonhem. Caiam de joelhos na presença de Deus. E veja, falem como esse homem falou: Senhor, a batalha é grande diante de mim. Eu não suporto uma batalha desse tamanho. Vai ser muito para a minha vida. Eu não vou dar conta disso. Me ajuda. E aí Deus manda alguém lhe dizer: Não temas. Não temas. Não vos assustem por causa dessa grande multidão. Dentro da lista de pedidos de oração, tinha muitos pedidos de oração sobre Covid. E a palavra de Deus para nós, que somos filhos de Deus, é: não temas. Não vos assustem por causa dessa grande multidão. Não está assustando? Não é muita gente partindo? Estamos ficando assustados? Mas a palavra é clara para nós: não temas e não se assustem com isso. Oração de Jabes. Jabes é um personagem inusitado na Bíblia, né? Seu nome é mencionado numa lista de genealogias do livro das Crônicas, onde são catalogadas algumas famílias tradicionais do povo de Israel.
Foi Jabes mais ilustre que seus irmãos, sua mãe, e sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me perseveres do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Eu entendo que essa passagem está disposta a nos atender até nos pedidos mais simples e básicos que temos. Porém, Deus só vai nos responder se nós orarmos verdadeiramente com o coração. Precisamos amar, orar com o mais profundo da nossa alma. E aí eu quero fechar ainda essa última leitura com a leitura de Daniel. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender-me e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha, vamos recordar lá no começo? Vamos recordar no começo. Eu estou recebendo aqui uma informação que está com problema aqui no Facebook. Se vocês estiverem recebendo o sinal aí, me dá um alô aqui. Nós que estamos juntos aqui no Instagram, estamos conectados, mas o Facebook está informando aqui que está com um problema.